Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre regulamentação de videogames violentos, novos municípios no Maranhão e reforma da Previdência. Hoje também é dia de jovem senador e passeata eletrônica. O Alô Senado começa agora. Vamos abrir o nosso alô com a pergunta do Luciano Salles, de Goiás. Ele pergunta se há alguma lei que regulamenta o uso de videogames violentos por crianças. Ele conta que em uma lan house viu crianças de 6 anos de idade jogando videogames com conteúdo que inclui armas e mortes. Luciano, quem responde é o senador Magno Malta. Acho que é um absurdo. Criança é criança, não é criança de 17, 18 anos que sequestra, estupra, mata, põe fogo, não é disso que estou falando. Estou falando de criança de 6, 5, 4 anos de idade que está diante desses games, que desperta nele a violência, enrica algumas pessoas e cria lesões emocionais para o futuro na formação do caráter de uma criança. Nós estamos debatendo esse tema, sou absolutamente contra, guerreando contra isso e esse ano inteiro na Comissão de Direitos Humanos nós vamos tratar desse assunto. A passeata eletrônica dessa semana conversou com o senador Álvaro Dias. Ele falou sobre as manifestações virtuais e como elas podem influenciar a opinião de um senador. Elas orientam, sim, e nós temos a oportunidade de obter nessas manifestações, né, sugestões importantes para o aprimoramento de propostas de lei que são apresentadas aqui no Congresso Nacional, e mesmo sugestões para a apresentação de propostas novas de lei. Nós tomamos conhecimento do drama do dia a dia que vivem as pessoas diante dos problemas que afligem o país. Então, é um termômetro, sim, é um termômetro que se coloca para medir o pulsar das aspirações populares. É preciso ter cuidado porque nem sempre há racionalidade. Mas eu creio que seja a exceção, porque de modo geral, as pessoas que se manifestam procuram fazê-lo expressando o seu real sentimento. Eu sou a Michele, de Curitiba, no Paraná, e a minha pergunta é quais são os reais esforços para avançar na questão da universalização do saneamento em todo o Brasil? Michele, muito boa pergunta. O Paraná, por exemplo, ele já tem, em relação ao Brasil, uma média maior de saneamento básico nas cidades, um cuidado maior. Agora, no restante do Brasil, e cito aqui, por exemplo, o meu estado, Mato Grosso, cujo Pantanal está ali dentro e, sinceramente, parece um absurdo o que eu vou dizer, mas da bacia do Pantanal, em Mato Grosso, todos os 50 municípios jogam dejetos in natura ainda dentro dos rios que compõem a bacia do Pantanal. Isso é muito triste, isso é ruim para a indústria do turismo, mas principalmente para a saúde. Eu digo o seguinte, eu vejo esforços, vejo muita preocupação, mas a gente ainda tem investido pouco nessa área. Nós fizemos aqui, por exemplo, o ano passado, discutimos o ano inteiro o Plan SAB, que foi depois publicado, mas não bastam as legislações. É preciso esforços na ponta para que, efetivamente, possa passar a rede de esgoto na frente da casa das pessoas e que isso possa ter um impacto direto na saúde. Cito, por exemplo, uma preocupação com a primeira infância. Já está provado através de estudos que a criança que está exposta a uma falta de saneamento, a cuidados ali na sua moradia, ela fica afetada para o resto da vida. Você fez uma pergunta que mexe num vespeiro, num nervo exposto ainda do Brasil. O Ozenildo Silva pergunta ao senador João Alberto se existe a possibilidade de novos municípios serem criados no estado do Maranhão. Com a palavra, o senador João Alberto. Eu diria, Ozenildo, a você que a classe política tem uma preocupação muito grande de criar município no nosso estado. Nós não temos a metade dos municípios que tem em Minas Gerais, que tem um território igual ao do estado do Maranhão.
O que nós aprovamos aqui no Senado, que foi possível aprovar no Senado, na criação do município, mas traz um empecilho muito grande a criar novos municípios. Ele agora passa a ser a sua criação da Assembleia Legislativa do Estado. Mas do jeito que está a lei, torna-se difícil a criação de um município. Nós temos que reformular lá no Estado e aqui, com sugestão da Assembleia, para modificar, para que possamos criar os municípios do Estado do Maranhão, como todos nós queremos. Tem mais de 50 povoados do Maranhão que têm condições de se transformarem em novos municípios. Meu nome é Taine Deconta, sou jovem senadora pelo Rio Grande do Sul. Eu tenho uma pergunta aos senadores do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber o que vocês acham da educação do Rio Grande do Sul e o que pode fazer para melhorá-la. A educação do Rio Grande do Sul já foi a primeira do Brasil nos anos 70. Hoje nós estamos em 8º lugar. Por uma série de omissões, de erros de governos e, atualmente, deficiência de recursos financeiros. Vejam que no Rio Grande do Sul, o governo estadual, que recebeu já um governo altamente deficitário, vem pagando parceladamente os salários de todos os funcionários, inclusive dos professores, que já ganham pouco, e onde o governo não consegue pagar o piso salarial para a educação estabelecido por lei. Nestas condições, nós só temos a deplorar deficiências na educação do Rio Grande do Sul, esperando que novas medidas do governador passem a recuperar o que vai acontecer lentamente, para que possamos, lá adiante, retomar aquela posição de destaque no Brasil de uma educação de qualidade. O Nilson, de Igarapé Grande, no Maranhão, pergunta o que os senadores acham da reforma da Previdência e se ela pode ser aprovada. Nilson, quem responde é a senadora Gleisi Hoffmann. Nilson, a reforma da Previdência é péssima para os brasileiros. Aliás, não devia se chamar reforma, porque geralmente o termo reforma a gente emprega para melhorar alguma coisa. Reformar uma roupa, reformar uma casa, reformar um carro. O que se está fazendo com a Previdência é estragá-la por completo, é destruí-la. Tudo aquilo que a gente construiu de benefício e de proteção social está sendo desmontado. Ou seja, a questão da idade, vai ter que trabalhar por mais tempo, contribuir por mais tempo para se aposentar, vai ganhar menos porque o cálculo vai mudar, as mulheres vão ser as mais atingidas, os trabalhadores rurais, os agricultores. Então ela é muito ruim, por isso que ela está causando um grande impacto aqui na casa. Inclusive a população está muito mobilizada. Eu sinceramente, Nilson, eu acho que o Congresso vai ter dificuldade de aprovar. Mas isso só vai ser realmente efetivo se tiver mobilização da população, dos movimentos sociais, muita pressão nas ruas. Eu gostaria de saber do senador Paulo Paim e do ministro Gilmar Mendes o propósito desta lista fechada, que é um meio de blindar os políticos do Brasil, que a maioria deles estão sendo investigados na Lava Jato. E isso é um assunto que no país hoje em dia não pode acontecer. Então quero que eles me informem se é possível isso no Brasil hoje. Eurípides, você que é de Minas Gerais, eu quero dizer para você que eu tenho uma enorme preocupação também com lista fechada. Sabe por quê? Porque eu vim das fábricas, eu vim das atividades dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. E só cheguei a deputado federal e senador porque o voto foi direto. Na minha história, no meu trabalho e no programa que eu apresentei que iria defender. Quando você vai para a lista fechada, você fortalece a estrutura partidária, mas cria dificuldades para o surgimento de novas lideranças. Se em inúmeros países do mundo nós temos até candidaturas avulsas para todos os cargos, até para presidente da República. Então, a lista fechada, eu lhe confesso que eu tenho uma enorme preocupação
que ela pode ser uma maneira de podar as lideranças que vêm de forma natural, de baixo para cima, defendendo os interesses do povo brasileiro. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem. Fique ligado nos próximos programas e faça contato com a gente. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alôsenado ou facebook.com/alôsenado federal. Se preferir o WhatsApp, o número é o 61 999661616. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para enviar uma mensagem escrita, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!